Bem-vindos e bem-vindas, boa noite, quem tá chegando aí, e para quem vai assistir depois também, porque vai ficar salva aqui no meu Instagram, tá? Então hoje nós vamos falar sobre o dedo podre, né? O quanto que a gente já ouviu falar desse dedo podre. E hoje eu quero trazer para vocês o que está por detrás do dedo podre, tá? Dentro da visão sistêmica. Bem-vinda, Carolina, Ana, André Cardoso, tá? Vocês já ouviram falar no dedo podre, não já? Já se sentiram assim alguma vez? Responde aí, internamente, pra vocês. Já se sentiram assim, né? Quantas de nós não só vivemos isso, mas fomos inclusive taxadas de dedo podre pelos amigos, pelos familiares, e fulana é dedo podre. Olha só os parceiros que ela arruma, né? Então, antes de começar aqui, esperando o pessoal chegar, quem tiver aqui, encaminha essa live para pelo menos 3 amigas que vocês consideram dedo podre. Vamos lá. Ou que já foram dedo podre em algum momento da vida, tá? Bem-vinda, Lid, Fê. Então vamos lá, gente. Esse é um assunto bem profundo também, né? Para quem tá acompanhando o grupo de estudos, esse tema é um tema que a gente vai aprofundar, né? Hoje eu vou trazer assim só um apanhado do que o que tá por detrás do dedo podre, né? O que acontece, né? Quem são esses parceiros que a gente arruma quando a gente se considera dedo podre, né? São homens indisponíveis, muito sedutores, mas que não querem nada sério. Ou quando querem, não assumem, né? Não estão ali totalmente 100% na relação. São homens muito enfraquecidos. Muitas vezes não conseguem nem se desenvolver profissionalmente, tá? A mulher vira cuidadora, ajudante, mãe, não é assim? Então é um relacionamento onde não consegue se olhar para esse parceiro como uma mulher adulta, porque o cara também não se coloca como adulto. Não é assim? Responde aí pra mim. E vamos que vamos, gente. Vamos bombar essa live aqui hoje. Eu tô super animada e super empolgada, principalmente por conta do nosso grupo lá. Então, eu quero falar dessas coisas cada vez mais, assim, porque, gente, eu vivi, experimentei na pele tudo isso, né? E foi a partir disso que eu fui desenvolvendo e fui estudando, tá? Então, vamos lá. O dedo podre, gente, é uma indisponibilidade dos dois. A princípio, quando a gente fala dedo podre, a gente acha que é a indisponibilidade do cara, que o cara não quer nada sério, que o cara não tá nem aí pra relação. Não é assim? Vai dizendo pra mim se vocês concordam, tá? Conforme eu for falando aqui. E o dedo podre, ele é uma indisponibilidade. É uma indisponibilidade dos dois. Eu tenho um vídeo aí que eu falo sobre indisponibilidade atrai indisponibilidade. O que quer dizer indisponibilidade? Quando um de nós está preso a alguma dinâmica do passado que não foi bem resolvida, tá? Esse passado, ele pode ser dos nossos relacionamentos anteriores, tá? Mas antes dos relacionamentos anteriores, tem uma indisponibilidade em relação aos pais. Então, hoje eu quero falar dessa indisponibilidade com a nossa família de origem, tá? E por que uma pessoa indisponível para a família de origem se torna dedo podre?
O que acontece internamente dentro dela, dentro do sistema dela, que faz com que ela se torne essa pessoa dedo podre, né? Porque quando a gente pensa dedo podre, gente, a gente tem uma tendência a achar que o problema é do outro, né? Tipo assim, pô, mas eu só atraio cara assim, né? Por que só aparece? Aí a gente confirma a crença de que os homens são todos farinha do mesmo saco. Não é assim? Ah, mas é porque é assim mesmo, porque os homens são todos iguais. Porque os homens são tudo farinha do mesmo saco. Porque os homens não querem nada de sério. Não é assim que a gente vê? Mas se a gente está atraindo esse tipo de parceiro para a relação, é porque nós estamos indisponíveis também. E hoje eu quero trazer um tema aqui de indisponibilidade, tá? Que a gente chama de filhinha do papai. Alguém já ouviu falar esse termo aqui? Sobre a filhinha do papai? Então, vamos lá. O que é a filhinha do papai? É uma relação, um filho, ele surge não, né? Vamos lá. Um filho, ele vem de um pai e de uma mãe, biologicamente falando, tá? O que acontece normalmente é o ideal. Vou contar o ideal. O ideal é que, se falando de mulheres, essa mulher, ela tem um vínculo muito forte com essa mãe. Quando ela chega lá por volta de uma certa idade, ainda jovem, ainda criança, ela se vincula ao pai. Porque o pai é o que traz essa aventura, esse espírito aventureiro para ela. E aí o que acontece? Num determinado momento, essa filha ela precisa retornar para a mãe. Tá? E aí quando ela retorna para a mãe, ela se mantém dentro do universo feminino. Ela se desenvolve dentro do universo feminino, ok? O universo das mulheres, tá? Acontece, gente, que esse é o mundo ideal. Mas o que acontece é que muitas vezes os pais se divorciam. Ou então o pai é muito ausente, ou a mãe é muito ausente. Acontecem muitas situações e muitas coisas que faz o quê? Faz com que essa menina, ela vá para o universo do pai e ela fica ali. Ela não volta para o universo da mulher, do feminino, tá? E o que acontece que faz com que essa filha fique vinculada ao pai? Pai ausente, por exemplo. Um pai ausente faz com que o coração dessa filha busque esse pai o tempo todo. Ao invés dela estar do lado, quando eu falo lado, gente, não é do lado físico, tá? Tudo é interno, ok? Então, no coração dela, vamos dizer que os pais se divorciaram. A mãe tem muita raiva desse pai, porque esse pai foi embora. Essa filha sente muito por esse pai e muitas vezes de forma inconsciente sente raiva, como se a mãe tivesse mandado esse pai embora, como se ela fosse responsável pelo pai ter ido embora. Ela internamente fica buscando esse pai dentro dela, tá? E o que acontece é que ela fica olhando pro quê? Pro universo masculino, ela não consegue se voltar pra mãe, tá? Ou então essa menina, ela cresce na esfera de um pai muito cuidadoso, de um pai muito querido, tá? E aí ela vai ficar ali. Ela vai gostar de ter aquele afeto daquele pai, né? Aquele pai é o primeiro homem, amor da vida daquela filha. Acontece, gente, que quando a gente não consegue, nós mulheres, fazer esse movimento de se voltar, de se direcionar em relação à mãe, a gente fica nessa esfera do masculino e do pai, tá? Até aí tá fazendo sentido pra vocês? Vocês estão alcançando o que eu tô dizendo? O mesmo acontece para os homens. Os homens filhinhos da mamãe são aqueles homens que se voltaram pro universo da mãe, ou pra proteger a mãe, ou pra defender a mãe, ou acha a mãe coitada, ou tem pena da mãe.
né? Ou a mãe é aquela mãe que mima, que pega no colo, que se separou também, que ficou sozinha com os filhos, e um dos filhos pega e se junta a essa mãe como responsável dessa família para cuidar da casa. Esse é o filhinho da mamãe, tá? Ele expulsa o pai do coração dele e se volta para a mãe, ok? O que acontece, gente? Nós, e eu falei isso na outra live, nós desenvolvemos o nosso adulto, no caso, eu como mulher, tá? Eu tenho uma parte, sim, da minha energia masculina, porque eu tenho células do meu pai, tá? Metade de mim é meu pai e metade de mim é minha mãe. Acontece que a minha essência é feminina, ok? A minha essência é feminina. E como que eu desenvolvo essa parte minha feminina? Quando eu estou na esfera da minha mãe e com as mulheres do meu sistema. Quando eu nego, quando eu olho para minha mãe, quando eu olho para o meu sistema, como se fossem assim, com julgamentos de mulheres fracas, de mulheres adoecidas, de mulheres, sei lá, cheias de preconceito. Ai, porque essas mulheres odeiam seus homens, então assim, eu quero proteger o meu pai da minha mãe, ok? O que a gente faz? A gente se desenvolve no masculino. Só que no masculino, nós mulheres não temos força, tá? No fundo, eu gosto de dizer o seguinte, Carol, ok, eu entendi, eu realmente tenho julgamentos em relação à minha mãe, o meu pai foi uma pessoa muito mais presente, ou o meu pai foi muito ausente, mas a minha mãe também não quero saber. E agora? Né? O que eu faço agora que eu sou adulta? Eu tenho que virar amiga da minha mãe? Eu tenho que conviver com ela todos os dias? Eu tenho que ligar para ela todos os dias? E aí eu digo não, tá? Não. Antes de eu continuar, gente, até aí tudo certo? Vocês estão me acompanhando? Tudo que eu tô falando aqui, eu falo pelo meu olhar de mulher, mas cabe ao contrário, tá? E aí eu vou revelar uma coisa aqui muito interessante pra vocês. Tô achando vocês todos muito quietinhos. Quem tiver aí na live, gente, encaminha pros amigos, encaminha pro pessoal que gostaria de ouvir essa live. Vamos lá. Então, onde é que eu parei? E agora, Carol? O que eu faço para corrigir isso? O que eu faço para deixar de ser a filhinha do papai? Tá? Eu preciso me aproximar da minha mãe? Eu preciso ser amiga da minha mãe agora? Eu preciso estar perto dela? Eu preciso ligar para ela? Não. Isso pode ser consequência. O que precisa mudar é a postura interna em relação a pai e mãe. Porque, na verdade, gente, a filhinha do papai e o filhinho da mamãe são duas crianças. São duas crianças cheias de julgamentos em relação a pai e mãe. Cheias de exigências, cheias de cobranças, tá? E o que precisa mudar é interno. O que precisa mudar é a gente se voltar pro nosso adulto. Não adianta eu querer agora deitar lá, ir lá na casa da minha mãe, deitar no colo da minha mãe e pedir cafuné. Porque não é isso que vai mudar. Enquanto eu estiver exigindo que ela tenha que me dar algo que ela não tem, né, eu vou me virar contra ela. Eu estou excluindo ela do meu coração, tá? Então, assim, o julgamento é uma forma de exclusão. Porém, nós, como adultos, precisamos nos responsabilizar de trabalhar esse pai e essa mãe dentro da gente. É interno, tá? E quando a gente trabalha esse pai e essa mãe interno dentro da gente, é claro que isso vai reverberar no nosso mundo fora. Porque a gente passa a olhar para os nossos pais com mais compaixão e menos julgamento. Por aquilo que eles foram,
por aquilo que eles tiveram pra dar, ok? Até aí tudo certo, gente? E aí, Carol, como que eu faço quando meu pai foi um cara muito bom, né? Ele foi um cara muito bom pra mim, ele sempre foi muito presente, ele sempre fez todas as minhas vontades, né? É preciso, imagina assim, como... Vou fazer aqui uma imagem que eu adoro os meus bonequinhos, gente. Vamos lá. Se eu estou aqui, aqui tem papai e mamãe, né? Vamos botar aqui, papai e mamãe. Mamãe é de azulzinha, papai... Papai até caiu, coitado. Mamãe é de azulzinha, o papai é o verde. Vamos dizer que nessa relação entre eles, como dois homens, duas pessoas, né? Um homem e uma mulher, muito comuns e imperfeitos, que tiveram muitos conflitos. Esse cara aqui vai embora. Essa filha, ela sente muito a falta desse pai. E ela acha que a mãe deveria ter suportado mais para que esse pai não fosse embora. Então ela culpa a mãe. E ela fica procurando o quê? O pai. Esse pai que foi embora. O olhar dela tá direcionado para essa falta. Ok? E aí eles têm uma relação de proteção. Essa filha protege esse pai, dessa mãe, dos julgamentos da mãe, tá? Sobre a relação. E isso, gente, acontece muito porque é muito comum, numa relação de casal, o conflito do casal se misturar com o papel de pai e mãe, tá? Então, assim, o casal não deu certo como homem e mulher, ou deu certo pelo tempo que tinha que dar, né? E aí o que acontece é que eles começam a brigar e exigir um do outro, e o filho fica no meio. E normalmente, a filha, ela vai proteger o pai. Ela vai proteger esse pai dessa mãe, tá? E se for o contrário, o menino vai proteger essa mãe, ok? O que é preciso aqui é uma despedida disso aqui. Uma despedida interna. E falar, ok, o que aconteceu com vocês, eu não tenho nada a ver com isso. O que aconteceu entre vocês é um problema de vocês. Eu me retiro disso e vou viver minha vida. Nem pai, nem mãe. E tem filhos que ainda ficam, gente, tendo que escolher. Uma hora protege o pai, outra hora protege a mãe. E fica nesse pêndulo aqui. Essa pessoa, criança, no caso que seria um adulto já, está indisponível para um relacionamento, porque está presa aqui na dinâmica do pai e da mãe. Essa indisponibilidade traz indisponibilidade para a relação, tá? O que essa criança vai buscar é a projeção do que está acontecendo aqui. Então, se ela tem um pai que faltou muito com ela, mas ela tem internamente, dentro da cabeça dela, o pai ideal, ela vai pra vida buscar esse pai ideal nos relacionamentos. Esse pai que ela criou na cabeça dela, tá? Essa é a filhinha do papai. Ela vai pro mundo buscar esse pai ideal, tá? Só que esse pai ideal, ele nunca vai existir, porque nunca vai ser o suficiente. Homem nenhum vai ser o suficiente para essa criança. Porque não é o homem que ela quer o pai. E o pai dela, ela precisa enxergar do jeitinho que o pai é. Não essa fantasia desse pai que não existe. Porque senão, ela vai pro mundo buscando homens que assumam esse papel do pai ideal,
serão mulheres muito exigentes e nunca estarão satisfeitas. Faz sentido isso que eu tô falando, gente? O mesmo acontece ao contrário, tá? E se por acaso essa filha teve um contato muito bom com esse pai, e pode ser que tenha até hoje, tá? O que acontece é que ela não quer sair daqui. Ela não quer, porque esse pai é incrível pra ela. Eu não preciso de mais ninguém. O meu pai já é tudo pra mim. Então, de novo, ela está indisponível para uma relação. Porque homem nenhum vai ser o suficiente pra ela. De novo, é a mesma história. Tá? O que acontece é que essas filhas que ficam vinculadas ao pai, ou pela falta, ou pelo excesso, elas se tornam, por elas crescerem nesse masculino, elas aprendem muito sobre o universo masculino. E como que elas conquistam o que elas querem do pai? Elas aprendem a seduzir, né? Esses dias eu fiz um post não, foi um stories, falando de como que era, porque isso aqui, gente, eu tô contando a minha história pra vocês, tá? Então, assim, quando eu era mais jovem, lá meus 20 e poucos anos, todas as fotos que eu tirava era assim. Todas as fotos que eu tirava era de cabecinha assim. Sabe o que é isso? É a criança. É a menina, a filhinha do papai, sedutora, né? Sedutora com o pai. Por quê? Porque ela quer agradar, porque ela quer ser a filha amada, porque ela quer conseguir tudo que ela deseja. E ela é assim, fofinha. Faz sentido isso? Ela não consegue assumir a postura da mulher, de olhar pra frente, do olhar, sabe? É sempre assim. É postura, gente. Por isso que eu falo muito da postura. A constelação e a visão sistêmica, ela traz uma outra postura pra gente olhar pra nossa vida. Tá? Faz sentido aí, gente, pra vocês? E aí é assim que essa menina vai pro mundo buscar um relacionamento. Só que, curiosamente, ela tá indisponível, porque ela é a filhinha da mamãe. Ela nunca vai conseguir ter um homem adulto pra ela. Por quê? Porque ela tá na criança. E como eu falei na live passada, crianças não se relacionam. Crianças não sabem se relacionar. E ela vai atrair o quê? O filhinho da mamãe. Tá? Que é aquele cara que também conhece muito do universo feminino. E aí vocês vão entender agora o porquê do dedo podre. Esse cara aqui, ele cresceu do ladinho da mamãe. Mamãe, deixa que eu te protejo. Mamãe, o papai não vale nada. O papai não devia ter feito isso com você. Deixa que eu cuido de você agora. Você não precisa do papai. Você tem eu. Você tem o meu amor. Deixa que você não precisa de mais nada. Você tá aqui comigo. Eu não vou te abandonar. Esse filho, ele cresce aqui na esfera da mulher, da mãe. Ele aprende sobre o universo feminino. Ele desenvolve mais o feminino dele. Tá? Então, normalmente são homens. O homem tem mais dificuldade de lidar com as emoções. Certo? Normalmente é assim. Por quê? Porque os homens que têm dificuldade de lidar com as emoções são os homens que cresceram nesse universo. Porque não é da natureza dele ter que lidar com isso. Ele fortalece esse masculino do lado do homem. Quando esse homem fica um homem muito sensível, muito frágil emocionalmente, é porque ele cresceu aqui. Tá?
E aí são homens que não conseguem muitas vezes ir pro mundo. E quando eu falo ir pro mundo, conquistar, resolver a vida. São homens com poucas atitudes, muito sedutores. Dom Juan, sabe assim? E normalmente a filhinha do papai se apaixona por esse Dom Juan. Porque de cara, como ele é muito sedutor e ele conhece muito do universo feminino, ele sabe como seduzir essa garotinha aqui. São conquistadores, vivem rodeados de mulheres, preferem as mulheres do que os homens. O mesmo acontece aqui. A filhinha do papai prefere os homens do que as mulheres. Porque para ela é mais seguro estar no universo do pai, do homem. E aí ela prefere o universo masculino. Então ela vai estar sempre rodeada de homens. Faz sentido, gente? Como é que essa informação tá chegando aí pra vocês? Conta aqui pra mim. Quem é que tá aí na live? Então é assim que a gente vai caminhando. E a gente vai caminhando achando que o dedo podre somos nós. No sentido de dos homens que a gente arruma. Mas a gente só vai conseguir atrair homens adultos quando a gente tiver na nossa mulher adulta. Porque ela não vai querer saber desse menino. De cara ela vai reconhecer esse cara aqui. De cara ela vai reconhecer. Percebe? Então assim, isso não se atrai. Não funciona aqui. Tá? Agora, quando estamos aqui, essa relação aqui ela é perfeita. Duas crianças tentando se relacionar. E é assim que se forma a indisponibilidade numa relação. Porque o que precisa aqui, gente, é maturidade. Maturidade emocional. E quando eu falo de maturidade emocional, essa maturidade ela começa no pai e na mãe da gente, internos. Que tudo que a gente fica pendente em relação a eles, a gente vai viver projetando o mundo afora. E essa é uma dinâmica muito comum, né? A gente pega esses homens aqui, a gente quer arrumar, a gente quer cuidar. A gente quer, enfim, educar. Esse cara aqui procura a mãe. A gente vira a mãe deles. Só que isso não me faz ser adulta, isso me faz estar na criança. Tá? E essa relação, ela vai se chocando. Até ou se romper, ou às vezes passa uma vida assim, gente. Tá? Porque um fica alimentando a necessidade do outro. Deixa eu ver aqui o que eu anotei. Uma coisa interessante, né, assim, sobre a filhinha do papai, é que a filhinha do papai, ela espera e busca o tempo inteiro essa valorização em relação a esse homem. Então é como se essa filhinha, essa mulher, né, ela fica buscando que esse homem a valorize como mulher. Mas ela só encontra isso com as mulheres, não é com o homem, tá? Então, eu fiz um convite semana passada do pessoal do Rio, por enquanto, da gente se encontrar, né, aqui no Rio, fazer encontros, fortalecer esse feminino, né? Existe ainda muita disputa e muito julgamentos de mulheres para mulheres, né? Então, justamente por causa disso, porque quando nós
nos voltamos para esse pai e ficamos presos aqui nessa dinâmica, a gente não consegue olhar para as mulheres, que é a nossa mãe, com respeito. A gente não olha com respeito nem para os homens, porque a gente usa deles, e a gente não consegue olhar para as mulheres com respeito, e daí vem os conflitos, tá? E aí daí vem as competições de mulheres com mulheres, que na verdade somos nós projetando nas mulheres a nossa mãe, essa mãe que a gente não tomou, tá? Então o que eu sugeria é da gente montar um grupo de encontro, né? E assim, que seja para fazer um piquenique, a praia, pegar um sol, trocar ideia, conversar, né? E se não quiserem participar do encontro, não precisam participar do encontro. Vai encontrar suas amigas, vai buscar as mulheres, trabalha a tua mãe internamente. O que precisa, Carol, fazer para sair disso? Primeiro, a decisão de querer transformar isso, tá? Autoconhecimento, muito autoconhecimento, resiliência, resistência, decisão, terapia, muita terapia, tá? Terapia, gente. A gente não dá conta de ver essas coisas e resolver essas coisas sozinho. Pelo menos dentro da minha experiência, não. Tá? E não é tipo, eu vou fazer isso porque eu quero resolver aqui a história do meu relacionamento. Não, gente. Vai se trabalhar, vai se cuidar, vai fazer terapia sim, sabe? É o seu livro, é a sua história, é a sua trajetória. Então, assim, assumir, né? Eu falei sobre isso ontem nos meus stories. Autorresponsabilidade. É sua responsabilidade. Sim, quando você atrai um menino pra tua vida, que tu tem que cuidar desse cara aqui, desse homem. É tua responsabilidade. Porque você tá escolhendo isso. Enquanto você não resolve isso aqui dentro de você. Então é tua responsabilidade fazer diferente, sim. Não adianta, não existe mundo mágico. É uma coisa que eu ouvia muito no meu processo terapêutico. Carol, não existe mundo mágico. Esse mundo que você vive na tua cabeça, ele não existe. No mundo do adulto, na postura adulta, é autorresponsabilidade. Se isso está acontecendo na sua vida, o que te colocou nesse lugar? Você precisa enxergar e parar de culpar as pessoas pela vida que você tem. E foi assim. E é por isso que eu tô aqui hoje, como terapeuta. Porque eu vim de outro lugar. Eu vim de outra área. Eu trabalhava com moda. Trabalhei com moda 16 anos na minha vida. Tá? E não que eu não gostasse de moda. Gosto de moda. Gosto desse mercado também. Acontece que o meu processo terapêutico fez com que eu chegasse aqui pra sacudir vocês e falar: putz grila, mano. Dá pra sair desse lugar. Dá pra sair dessa vida. Sabe? Dá pra vocês assumirem a vida de vocês e viver o sonho de vocês. Porque eu tô vivendo o meu. Eu escolhi ter uma boa relação. Eu decidi ter um bom relacionamento com meu filho. Um bom relacionamento com o pai do meu filho. Eu decidi pelo meu divórcio. Porque eu achei que eu não estava feliz ali. Eu decidi sair de São Paulo e voltar pro Rio. Eu fiz muitas escolhas e renunciei muitas coisas. Tá? Eu decidi a profissão que eu estou hoje. Por 2 motivos. Um, porque eu quero estar aqui falando isso pra vocês. Porque eu acho que eu posso hoje, com a minha história, transformar e mudar muitas vidas, como eu já venho fazendo, né? Nesse processo terapêutico, no processo que eu faço terapêutico, que não é só a constelação familiar. E é isso. E não só por isso. Porque eu acredito que nós somos donas do nosso destino. Eu não gostava de trabalhar como CLT. Eu não suportava ter que ir pra empresa, bater ponto, nego mandando em mim, falando o que eu tinha que fazer. Muitas vezes com abuso de autoridade, eu tendo que abaixar a cabeça pra aquilo tudo. Eu falei, não, eu não quero trabalhar assim. Eu quero ter o meu negócio, eu quero fazer o meu horário, eu quero ter tempo para cuidar de mim. Sabe o que eu fui fazer hoje de manhã?
Eu acordei, fui malhar e fui dar um mergulho na praia. E hoje eu vou trabalhar até 11 horas da noite. Não tem problema, mas eu decidi assim, porque essa era a vida que eu queria. E a gente precisa fazer. Não é culpa de ninguém, é responsabilidade nossa. Tá todo mundo vivendo seus dramas, gente. Todo mundo, todo mundo. Pai, mãe, relacionamento, todo mundo, os amigos, todo mundo tem suas questões. E a gente vai atraindo pessoas pra nossa vida que são exatamente o que nós somos. Então, se você não tá gostando de quem você tá atraindo pra sua vida, você precisa olhar pra dentro e entender o que tá acontecendo. Tá? E o dedo podre, gente, ele não é só no relacionamento, não. A partir do momento que o que você vibra dentro e o que tem dentro é o que você projeta no mundo, o dedo podre, ele pode ser dentro da empresa que você arruma, o funcionário que você bota dentro da tua empresa, os teus relacionamentos, as tuas amizades, percebe? Então, eu tô falando de dedo podre aqui, dentro dos relacionamentos, que é o tema que eu mais trabalho, mas o dedo podre, ele pode ser na vida. Sabe? E eu escuto pessoas falando, ai, mas essas coisas só acontecem comigo. Não, meu amor. Não acontece só com você. Mas se tá acontecendo, é responsabilidade sua. E assim, criança que se sente culpada. Criança que carrega culpa. Ai, é culpa. Ai, é culpa minha. Não, gente, não é culpa. É responsabilidade. Tá? Não é sobre, ah, mas isso aconteceu, então é culpa minha. É culpa, sabe, quando a criança, quando você fala culpa, a culpa tem um peso, assim, parece que dói, né? Tipo, ai, meu Deus, então eu sou uma coisa, sou muito ruim. Ah, então eu fiz algo muito ruim, agora, como é que eu vou? Não, não é essa culpa. Esquece culpa. Se tu sente culpa, tu tá na criança. A criança sente culpa. É responsabilidade. Eu fiz isso e as consequências disso são isso aqui. Então eu vou assumir essas consequências e vou resolver. Eu fiz essa escolha e precisei renunciar isso. Ah, estou me sentindo culpada porque renunciei tal coisa. Não, gente. Não é se sentir assim. Se sente essa culpa, tá na criança. Vou dar um exemplo. Quando eu resolvi, junto com o pai do Gabriel, que eu precisava me mudar de cidade na época, foi bem no início da pandemia, e decidimos que seria melhor o Gabriel ficar com ele, morando com ele, porque o Gabriel morava comigo, final de semana, a gente sempre teve essa guarda muito tranquila, assim, ele passava na minha casa, pegava, levava, a hora que quisesse, né? Mas eu, naquela época, tinha a responsabilidade de cuidar, de botar na escola, de dar comida durante a semana, enfim. E eu falei, cara, eu agora preciso desse momento, porque eu vou precisar me mudar a trabalho. Não, claro, óbvio, vai sim, não sei o que, a gente tá aqui te dando toda a força e tal. E aí, no fundinho, assim, vinha aquela culpa da mãe, ai, né, da gente, como mãe. Ai, meu Deus, estou abandonando meu filho. Se ele ficar mal, é culpa minha. Aí para tudo. Para tudo. Para de culpa. Não. Se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é minha. Porque foi eu que decidi. Percebe a diferença? Não é sobre culpa. É responsabilidade. E aí eu vou fazer o que tiver que fazer pra resolver aquilo. Entende? Então assim, pedi as contas do meu trabalho. E agora? Porque eu fiz isso. Larguei tudo. Chegou uma hora que eu larguei tudo. Falei, meu Deus, como é que eu vou voltar a me reestruturar? Será que eu vou me sentir culpada? Não, não é culpa, é responsabilidade. Putz, fiz isso aqui, decidi por isso aqui, e agora? O que eu preciso fazer com isso? Então é postura, gente. Traz pro adulto. Tá? E é isso. Dedo podre é pra vida, gente. É em tudo que a gente atrai. Tá? Desde doença, desde dificuldades financeiras, profissão, funcionários que você contrata, enfim, os sócios, os parceiros. Eu tive uma época de trabalho que eu só atraía parceiro que me dava pernada.
parceiros de trabalho. Por isso que hoje eu trabalho sozinha. Porque assim, eu não preciso mais buscar um parceiro. Eu tinha, ai meu Deus, eu preciso ter uma parceria, eu preciso ter uma parceria. E aí ficava mirando nas pessoas, achando que as pessoas iam me ajudar ou me entregar alguma coisa. Até que eu falei, eu não preciso procurar, eu dou conta. E se um dia tiver que chegar um parceiro de trabalho, vai acontecer. E no relacionamento é a mesma coisa. Não preciso ficar desesperada procurando. Deixa fluir. Se você estiver disponível internamente como mulher adulta, esse parceiro, esse homem vai chegar. Agora, você tá pronta para uma relação com um homem adulto? Me responde aí. Você tá pronta? Porque um homem adulto, ele não vai cuidar de você. Um homem adulto, ele não vai fazer por você. Um homem adulto vai deixar com você o que é seu. Tá? Ele não vai ser seu pai e ele também não vai se sujeitar a ser teu filho. Ok? Estou em processo de cura. Todos nós estamos. Pro resto da vida, Cleide, tá? Pro resto da vida a gente vai estar nesse processo. Porque a gente nunca vai estar 100%. Sempre vão surgindo, são camadas. Eu costumo falar que é como descascar uma cebola. A gente vai limpando camadas, a gente vai descascando camadas, né? A gente vai se fortalecendo, vai trabalhando o nosso poder pessoal, a nossa autoestima. E aí, gente, as pessoas que chegam, elas chegam para somar. Para somar. Não para preencher algo que faltou. Nós sempre estamos prontas, Cleide. Nós sempre estamos. Porque, sabe por quê? A vida, ela não para. Imagina um rio. O rio, ele tá correndo. E tu tá nesse rio, cara. A questão é a postura de como que vamos nos posicionando diante das coisas que vão chegando pra gente. Tá? Pronta você tem que estar do jeito que tá. É igual aquelas imagens dos barquinhos que vão descendo aqueles riachos, sabe? Vai descer do jeito que for, ele vai ter que descer, porque a vida ela não vai parar pra esperar você se preparar. Você vai descer, então você tá pronta. Você tá viva, você tá pronta. A questão é como que você vai lidar com tudo isso. E quanto mais a gente se trabalha, mais a gente passa por processos, né, de cura, de terapia, de autoconhecimento, mais a gente vai fortalecendo e aprendendo a lidar com as coisas que vão chegando. Com os relacionamentos, com os conflitos. Porque não existe essa estabilidade que a gente procura. Eu procurei durante muito tempo. Eu preciso de uma vida... O relacionamento perfeito, o trabalho perfeito, a casa perfeita, tá tudo em paz, tudo tranquilo. Tá? Então, assim, essa estabilidade, ela não acontece. Até dentro de relacionamentos como dois adultos, os conflitos vão surgir. Porque somos duas pessoas lidando. São dois sistemas lidando um com o outro. A questão é como que a gente vai conseguir lidar com esse conflito. Como que a gente vai se posicionar diante desses conflitos. Tá? É isso. Todos nós estamos prontos, porque não tem o que fazer. A gente só tem que ir. É mais sobre como a gente se posiciona diante do que a vida nos traz. Porque a vida vai nos trazer coisas o tempo todo. Tá?
Então, ter esse olhar mais maduro, mais adulto, né, diante disso tudo, é o que faz nos evitar mais problemas. Tá? Faz sentido, gente, isso aí que eu tô falando? Quem tá aqui e que não me segue, segue lá. Aqui o meu Instagram. Lá em cima na minha bio tem um link. Eu estou dando uma mentoria gratuita, que é um estudo de um livro que eu gosto muito, que se chama O Amor que Nos Faz Bem, do João Garriga. A gente começou segunda-feira passada. Então, quem quiser entrar no grupo, lá no link da bio, vai estar escrito lá. Você clica lá no Linktree, né? Aí vai aparecer lá, O Amor que Nos Faz Bem. Só clicar lá que você vai entrar no grupo do WhatsApp, porque é lá que eu mando o link da aula, tá? A aula é pelo Zoom. Então, quem quiser ir lá, a gente vai aprofundar cada vez mais esse livro. E é claro que aqui, gente, a gente está falando de uma forma muito ampla. Então, quem quiser aprofundar nesse autoconhecimento também, a partir da visão sistêmica, para sair desses emaranhamentos, desses dedos podres, né, em relação à vida, a dificuldade de como, né, prosperar aí para a vida, vivendo dos seus próprios sonhos, como conseguir ter força para isso, eu faço um trabalho de acompanhamento sistêmico integrativo, que é um trabalho terapêutico, psicoterapêutico, né, de autodesenvolvimento pessoal, tá? Então, quem sentir também, me manda uma mensagem. A gente normalmente eu marco a pessoa uma sessão gratuita pra gente conversar. Ela me conta um pouco né, das questões, eu falo um pouco do trabalho também. Então, essa primeira sessão, no caso, é gratuita. Então, quem quiser também me manda mensagem, pode me procurar, tá? E quanto ao livro, entrem lá no link e se inscrevam. Que segunda-feira, agora, 20 horas, a gente vai ter o segundo dia da leitura, tá? E que eu acredito que vai ser muito, muito fortalecedor e muito engrandecedor aí para todo mundo que estiver, tá? Esse livro foi muito importante na minha trajetória, nos meus relacionamentos, tá? É claro que eu já li, assim, mais de 10 vezes, então aprendi muito e toda vez que eu leio eu aprendo mais, tá? Então, só entrar lá. Eu espero que tenha tocado aí, chegado a informação aí de alguma forma, tá? Assumam a vida de vocês. E para tudo aquilo que vocês desejam, comece buscando a cura interna do teu pai e da tua mãe. Isso aqui muda tudo, gente. Isso aqui muda tudo. E não é sobre olhar e resolver fora. É soltar as exigências, soltar os julgamentos. Deixa teu pai e tua mãe em paz com o destino deles e com quem eles puderam ser. Você já tem tudo o que você precisa, tá? Começando pela vida. Tá no processo. Que bom, Vivi. Que bom. Então, começando pela vida, você já tem tudo. Agora tá nas tuas mãos fazer diferente, fazer algo de bom pra você. E naturalmente o que sai de você, de bom que você conseguir, vai reverberar as pessoas à sua volta, tá? E você trabalhando esse interno, você vai estar atraindo o que tá dentro de você. Ok? E eu falo isso, gente, com propriedade de quem viveu isso, e de quem vive isso, e de quem experimenta essas mudanças. Porque eu passo, né, como eu falei aqui no início da live, eu vim de um outro trabalho, de uma outra profissão. Eu me tornei psicoterapeuta justamente nessa minha trajetória de autoconhecimento. Isso faz 12 anos. Faz 12 anos que eu estudo tudo isso, tá? Não só estudo, leitura e faço terapia, como também aprendo na prática.
vivendo, experimentando, observando. Mudo minha postura e falo, peraí, deixa eu mudar isso aqui interno. Vamos ver o que vai mudar aqui. E é impressionante como muda tudo, gente. Nós somos feitos de energia. Energia. Emoção é energia. Se a gente tem emoções aprisionadas de pai e mãe dentro da gente, é o que a gente está vibrando. Tá? Então fiquem com essa mensagem. Semana que vem tem mais. Segunda tem a leitura do livro, não se esqueçam. Quem não me segue, segue lá, tá? Lá eu tem vídeos, tem outros conteúdos, vocês vão acompanhando. Eu atendo, né? Eu mostro muito no meu Instagram esse lado dos relacionamentos, porque eu acredito que isso reverbera no resto todo. Inclusive, a energia que a gente se relaciona afetivamente é a mesma energia que a gente faz dinheiro. Ou seja, o relacionamento está totalmente conectado à energia do dinheiro, tá? Então, a gente vai falar disso mais pra frente, tá bem? Então, pra você ver como é que mexe e move tudo, tá? Então, um beijo grande pra vocês e até semana que vem, tá bom? Um beijo. Vou deixar a live salva. Depois, se vocês quiserem, podem encaminhar, tá? Beijo.